Ok, bom dia, pessoal, tudo bom? E aí, galera, prontos para continuar esse nosso bate-papo sobre redação, sobre expressividade, sobre como é que você vai tirar essas ideias que estão na sua mente e colocá-las no papel? Nós estamos aqui num processo, você bem sabe que a gente já trabalhou um processo de planejamento textual, quais são os direcionamentos que devemos dar diante de uma situação, problema. Já passamos por uma fase de colocar esse planejamento no papel, levando em consideração a introdução do nosso texto, que é o primeiro parágrafo. Trabalhamos também com a ideia do desenvolvimento, constituído então por 2 parágrafos, e agora a gente fecha a nossa ideia do quarto parágrafo, tá, pessoal? É importante saber que você tem a lógica de 30 linhas baseado nessa concepção de 4 parágrafos. Lembrando também que essa nossa orientação é uma orientação baseada no Exame Nacional do Ensino Médio, no Enem. E é a partir dessa ideia, dessa orientação, que nós vamos seguir aqui uma lógica, um método, um caminho para que você consiga necessariamente se sobressair dentro dessa expressividade linguística a partir da dissertação argumentativa. Bom, hoje nosso papo é um papo bem interessante, que é sobre conclusão. Nós vamos falar de conclusão. E eu vou falar com vocês, primeiramente, antes da gente começar precisamente o nosso material, eu queria deixar algumas ressalvas. Nós estamos falando de dissertação escolar, mais precisamente de dissertação argumentativa. É bom saber que existem diversas formas de você concluir um texto. Você pode concluir por síntese, em que você resume todo o processo que você escreveu durante o seu texto, certo? Retomando elementos importantes de cada uma das partes da construção textual. A gente pode fazer uma conclusão reflexiva, em que haja uma análise dos pontos detalhados, dos pontos aprofundados durante o desenvolvimento. E, por fim, nós podemos fazer uma proposta de intervenção. E aí vai um ponto importante, que a proposta de intervenção ela é cobrada diretamente no Exame Nacional do Ensino Médio. É esse tipo de conclusão que nós vamos ver aqui. Professor, eu não posso fazer outra, não? Você até pode. É até interessante fazer em vestibulares específicos ou em trabalhos específicos na escola. Mas é importante dizer que para o Exame Nacional do Ensino Médio, que é a nossa base, que é o que nos orienta, que é o que nos faz aqui estudar para que nos permita um ingresso no ensino superior, é interessante que você pense em uma proposta de intervenção, tá? Então, primeiro ponto a ser discutido aqui é que nós estamos fazendo uma proposta de uma conclusão baseada no Exame Nacional do Ensino Médio, tá? Então, existem outras possibilidades? Sim, existem. Existem outras possibilidades. Porém, nós vamos nos ater a essa, que é a que mais cobraram da gente, no momento em que você precisa propor uma intervenção para um problema apresentado, tá? Por isso que nós vamos falar de proposta de intervenção. Então, vamos lá, acompanhe comigo esse direcionamento para que a gente consiga visualizar toda essa lógica de produção de texto. Bom, veja bem, eu quero deixar logo claro que nós estamos sim falando de uma ideia que vai ser trabalhada, uma proposta de intervenção, então é um conteúdo específico de um parágrafo. Um detalhe importante também é que é bom a gente reforçar que essa proposta de intervenção, dentro da cobrança das estratégias do Exame Nacional do Ensino Médio, ela não precisa estar necessariamente na conclusão. A gente pode espalhar essa proposta de intervenção no decorrer do texto. Porém, nós vamos hoje nos ater ao parágrafo de conclusão, tá? Ao parágrafo de conclusão. Apesar de nós termos a possibilidade de trabalhar essa proposta em outros parágrafos, é interessante que você tenha uma lógica, e essa lógica vai ser da gente trabalhar na conclusão. Até porque faz mais sentido você apresentar uma proposta de intervenção para problemas já apresentados, tá? Então, isso, e vocês vão perceber que existe também uma cobrança muito grande no Exame Nacional do Ensino Médio, uma especificidade dessa intervenção que faz com que a gente seja quase que obrigado a escrevê-la na conclusão. Porque para que eu cumpra as exigências feitas, para que eu estabeleça essa lógica textual, eu preciso fazer essa intervenção na proposta de conclusão mesmo, tá? Então, o primeiro ponto a destacar é esse. Nosso parágrafo de hoje é o parágrafo de conclusão.
Para ser mais preciso, dentro da nossa lógica de organização, nós vamos fazer isso no quarto parágrafo. Professor, não posso fazer só 3 parágrafos? Não. Sendo um de desenvolvimento, aliás, um de introdução, um de desenvolvimento e uma conclusão, não, você não pode fazer isso. Se você trabalhar apenas com 3 parágrafos, aliás, até pode, né, mas não é o mais aconselhável. Se você fizer somente 3 parágrafos, é bem provável que você vai deixar de tratar algo importante no seu texto. E caso você trate tudo de importante no seu texto, é bem provável que você vai ter uma separação de parágrafo inadequada, porque vai ter mais de um assunto no mesmo parágrafo, tá? Então é importante destacar isso daqui. Outra coisa, o que determina um parágrafo? O parágrafo é determinado por um assunto que é tratado, ele tem começo, meio e fim. Então você trabalha uma ideia, trabalha uma informação naquele parágrafo, e ela tem início, você desenvolve essa ideia e você termina essa ideia nesse parágrafo. Aí sim dá espaço para outro. No nosso caso do quarto parágrafo, que é hoje o que nós vamos fazer aqui, esse quarto parágrafo, a proposta de intervenção será a informação, será o assunto que vai ser trabalhado dentro dessa proposta de conclusão que nós vamos fazer aqui, ok? Pois, bem, sabendo disso, claro, nosso objetivo aqui é identificar o elemento estruturador dos parágrafos da dissertação escolar. Então você vai perceber como é que se monta, que se constrói esse parágrafo de conclusão, e nós vamos aqui trabalhar com a leitura de alguns textos, direcionamento de algumas coisas para que você consiga compreender cada um desses passos. E hoje nós temos aqui uma tarefazinha para você, para que você também participe dessa aula, tá? Vamos lá, seguindo. Bom, a gente vai partir de uma estratégia argumentativa. E é claro, pessoal, que essa estratégia argumentativa, ela não acontece sem que eu perceba, sem que eu retome toda a construção textual. Eu não tenho como lhe ensinar aqui, passar para vocês, orientar vocês sobre a proposta de conclusão, sem que você também visualize toda essa proposta, que é o caminho que você vai percorrer até lá. Então, hoje nós vamos, além de trabalhar especificamente com conclusão, nós vamos caminhar por todo o processo que nós vimos até aqui. Então, vai servir também como revisão para que você entenda todo esse processo, para que você compreenda como é que deve fazê-lo e para que você consiga necessariamente trabalhar de forma específica na conclusão, tá? Então, partindo desse ponto, pessoal, eu quero que você entenda mais ou menos o seguinte. Algumas informações importantes antes que a gente comece a trabalhar nosso texto. Vamos lá. O nosso texto ele vai possuir 4 parágrafos. Essa é a base desse processo, certo? Porque nós temos 30 linhas e provavelmente em 30 linhas a gente não consegue fazer de um jeito muito diferente disso. Outra coisa, nós vamos ter um parágrafo de introdução. O que deve ter na introdução? A introdução você vai ter dois pontos importantes nela, tá? Ponto 1 da introdução, você vai ter a ideia de contextualização, de planejamento. Você vai precisar oferecer para o leitor, de forma clara, o seu planejamento. E você precisa oferecer para ele a apresentação da sua tese. Basicamente, é isso aqui que você precisa ter na sua introdução. Ponto 1. Ok? Bom, outras informações que você precisa ter aqui. Além disso, você vai ter um desenvolvimento. Vou colocar aqui embaixo. O desenvolvimento, você vai ter 2 parágrafos de desenvolvimento. 2 parágrafos de desenvolvimento. Então, desenvolvimento 1 e 2. Do jeito que a gente já, inclusive, viu, e já eu apresento para vocês, para que você visualize cada um desses pontos que eu estou falando agora. 2 desenvolvimentos. Bom, nesses desenvolvimentos, o que você vai ter? Você vai apresentar, claro, seus argumentos, né? Apresentar a argumentação. Você vai apresentar a argumentação. Certo? Vamos lembrar que a argumentação, pessoal, ela é formada por fato mais opinião. Aliás,
eu vou até colocar diferente, vou colocar opinião, porque é o tópico frasal que você vai escrever, mais fato, que seria uma espécie de repertório sociocultural para você fundamentar essa sua ideia, tá? Então, essa é a ideia aqui do desenvolvimento, beleza? E é claro que você vai ter aqui, além do fato e opinião, vai aparecer um desfecho em que você reafirme o que você está falando. Nós vamos dar uma olhada aqui nesse desfecho, que ele pode antecipar a proposta de intervenção, tá, galera? Existe a possibilidade de você trabalhar aqui com a antecipação da proposta de intervenção, mas já já eu mostro para vocês. Desfecho. Logo depois, você vai poder apresentar aqui a conclusão, que é o que nós vamos ver hoje. Essa é a lógica de construção do parágrafo. E na conclusão, o que deve ter na conclusão? A conclusão, basicamente, você tem uma proposta de intervenção, uma ou mais, né? Você pode ter mais. Proposta de intervenção. Além da proposta de intervenção, você vai ter aqui o direcionamento para o desfecho, a conclusão final do seu texto, em que você reafirme a sua opinião e, basicamente, feche todos os seus parágrafos. Basicamente, esse é o caminho que você vai percorrer, certo? Lembrando que tudo isso a gente está trabalhando numa realidade de 30 linhas, em que você precisa escrever, para que concorra, mais de 7 linhas, para que não tenha redação zerada, tá? Se não tem redação zerada, você precisa escrever mais de 7 linhas. E você precisa, claro, para apresentar um bom texto, você vai escrever aí mais de 25 linhas, com certeza. E se seguir direitinho a nossa lógica aqui, é uma lógica em que você vai precisar até de mais linhas. Lembrando que tudo isso que eu estou falando é baseado no Exame Nacional do Ensino Médio, nosso querido Enem. Como você deve estar acostumado aí já a pensar o seu texto no Exame Nacional do Ensino Médio, certo? Para a gente direcionar toda essa lógica, beleza? Bom, sabendo disso, entendendo essa lógica, agora vamos compreender, vamos visualizar cada um desses passos para que a gente chegue lá na proposta de conclusão, certo? Vamos visualizar cada um desses passos e eu trouxe para vocês uma redação para que a gente fizesse isso, uma redação que tirou nota 1000, tá? Antes disso, eu queria só retomar essa ideiazinha aqui, ó. Que é um processo, como é que você vai chegar até a conclusão? Veja bem, lembrando que aqui eu tenho um exemplo que vai trazer o tema do Enem de 2021. Enem de 2021. Esse primeiro momento aqui, pessoal, é um momento em que a gente vai planejar o texto. Planejamento textual. Esse planejamento aqui é um planejamento que ele vai necessariamente apresentar para vocês um momento de pré-escrita, tá? Um momento que você, antes de escrever, vai pensar. E essa é a nossa lógica agora. Veja bem. Primeiramente, a primeira coisa que você vai pensar, você vai precisar compreender o tema. No tema de 2021 do Enem, nós tivemos aqui invisibilidade e registro civil, a garantia do acesso à cidadania. Aí vale lembrar que a primeira coisa que você vai fazer é marcar os núcleos temáticos, que são as palavras que precisam aparecer lá no seu texto. Nós temos invisibilidade, nós temos a palavra tema, registro civil. Se você não falasse de registro civil, você zeraria a redação. E nós temos cidadania, que basicamente é a palavra que garante aí essa ideia de acesso aos direitos. Bom, aí eu vou para onde? Eu vou colocar aqui, eu vou pensar... Claro, nós tínhamos textos motivadores. Os textos motivadores afirmavam que registro civil se trata de certidão de nascimento. E você sabe muito bem que a certidão de nascimento, caso você não a possua, você não consegue ter outros documentos, como CPF, RG. E tudo isso faz com que as pessoas não tenham acesso a direitos, como saúde, educação, assistência social, entre outros pontos, tá? Então, essas informações todas foram me passadas no texto motivador. E apesar de ser um tema que fica um tanto quanto escondido na sociedade, muita gente é afetada por ele. Pesquisa do IBGE diz que 2 milhões de pessoas, 2 milhões de pessoas não possuem registro civil e, portanto, não são reconhecidas na sociedade. Bom,
todas essas informações foram retiradas de onde, professor? Do texto motivador. Bom, antes que eu escreva, eu vou classificar o meu tema. Porque se eu classificar o meu tema, eu vou ter uma vantagem de possuir repertório sociocultural para várias possibilidades dentro das temáticas. Então, nesse caso específico, eu tenho 2 milhões de pessoas que simplesmente não são visíveis, que são excluídas da sociedade. Então, eu tenho um grupo social oprimido. Eu consigo dizer que eu posso encaixar no eixo sociedade. Bom, se eu estou encaixando no eixo sociedade, o que eu posso fazer? Eu posso afirmar claramente que existe uma classe social que é marginalizada. O eixo sociedade ele apresenta mais ou menos isso. O que eu posso fazer? Eu posso pensar em um filme, em uma série, em uma música que apresente, que denuncie essa marginalização, essa exclusão social dessas pessoas. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou necessariamente mostrar, eu vou classificar. Se tem uma obra, e aí é uma sugestão minha, lembrando, você pode trazer filmes, livros, séries, músicas, tudo que você quiser para dentro dessa lógica, uma fala filosófica, entre outras coisas. Eu trouxe aqui uma sugestão de uma obra literária, tá? Que obra é essa, professor? A obra se chama Quarto de Despejo, tá? De Carolina Maria de Jesus. Que obra é essa? É uma obra que denuncia, é uma obra autobiográfica. Ela surgiu de diários da própria Carolina, que vivia em condições extremamente desfavoráveis. Carolina Maria de Jesus morava na favela de Canidé, em São Paulo, mãe solo, catadora de produtos recicláveis, passava fome, tinha dificuldades nessa educação, escrevia muito mal, e mesmo assim escreveu um livro, professor, mesmo assim escreveu um livro. Ela foi descoberta por um jornalista que deu voz, que deu visibilidade para essa denúncia tão brutal, que era a denúncia dessa marginalização apresentada na obra Quarto de Despejo. Bom, professor, e o que essa obra tem a ver com o nosso texto? Porque basicamente essa obra, Quarto de Despejo, ela marca a marginalização social. Então a obra Quarto de Despejo, ela apresenta a invisibilidade das pessoas. Não necessariamente com relação ao registro civil, mas ela denuncia invisibilidade. E essa invisibilidade, pessoal, vamos destacar que ela é naturalmente o fato de você não ter acesso a direitos, que era justamente o que acontecia com Carolina Maria de Jesus dentro dessa obra Quarto de Despejo. Bom, então assim, por mais que eu não trate de registro civil, eu tenho aqui uma obra que trata de invisibilidade. Portanto, sempre que eu trabalhar com o eixo sociedade, eu consigo trazer Carolina Maria de Jesus para dentro da minha obra, tá? Para dentro da minha redação. Porque eu sempre vou dizer, eu sempre vou afirmar esse fato aí. Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou para a ideia da problematização do meu tema, que é o posicionamento que eu tenho diante do meu texto. Problematização. Mas como eu sei que é um problema social, professor, como é que eu sei que é um problema social? É bem simples. Eu sei que é um problema social porque eu preciso apresentar uma proposta de intervenção. Então, se eu sei que preciso apresentar uma proposta de intervenção, que é o nosso papo de hoje, é claro que eu preciso necessariamente mostrar aqui preciso apresentar um problema. Eu preciso deixar claro um problema. Aí vem essa ideia da tese. Como é que eu deixo claro? Palavra que indica problema, um cenário desafiador. De combater, aí eu vou precisar trazer para cá, para dentro do meu texto, para dentro do que eu vou escrever no meu texto, os núcleos temáticos. Combater a invisibilidade por meio do acesso ao registro civil. Professor, não tem aqui cidadania. Pois é, cidadania eu vou colocar em um outro momento do meu texto em si, mas aqui eu já trouxe 2 núcleos temáticos para direcionar esse meu apego com o tema, tá? Esse é um ponto. Bom, agora eu vou para onde? Eu vou para os argumentos. O que são argumentos? Eu preciso provar que esse problema existe. Preciso provar que existe dificuldade em combater. Qual é a sugestão que eu dou? Encontre causas, tá? Encontre causas do problema. Bom, como é que eu vou encontrar essa causa? Eu tenho aqui 2 possibilidades de causa. Uma causa que envolve sociedade, uma causa que envolve Estado, beleza?
Eu separei assim para que eu tenha progressão textual. A grande lógica dessa separação, pessoal, é a necessidade de eu garantir progressão textual. Professor, o que é progressão textual? É quando você analisa, quando você apresenta ideias novas em cada parágrafo, tá? Ideias novas em cada parágrafo. Por que isso aqui me garante progressão? Porque isso aqui vai ser o assunto do meu segundo parágrafo. Isso aqui vai ser o assunto do meu terceiro parágrafo. Professor, por que eu estou pensando nisso? Porque eu vou... A minha proposta de conclusão, ela tem que ser baseada nessas escolhas aqui. Porque eu preciso propor uma intervenção para que eu apresente no segundo parágrafo e eu preciso apresentar uma proposta de intervenção do que acontece no meu terceiro parágrafo. Então, olha o exemplo. Desigualdade social eu coloquei como causa da invisibilidade. Certo? Bom, então, veja bem, a minha proposta 1, ela tem que ser uma proposta que vai amenizar essa questão da desigualdade social. Isso aqui vai estar ligado à minha proposta 1. Da mesma forma, a ineficácia de políticas públicas, que são as falhas nas ações do governo, tá? Falhas nas ações do governo, elas vão ser apresentadas no terceiro parágrafo e eu preciso propor uma intervenção também aqui. Então, como é que eu monto? Eu monto uma proposta 2 a partir de uma ideia de intervenção nessas falhas estatais. Proposta 2, ok? Bom, aqui é a lógica, tá, pessoal? O texto que eu trouxe aqui é um texto até diferente desse daqui que vai ser apresentado para vocês. Esse aqui eu só trouxe a ideia de pré-escrita. Então, passe por 3 passos para que você monte seu texto. Passo 1, análise do tema. Quando eu estiver analisando o tema, você vai fazer 3 coisas. 1, analisar a frase tema, retirando núcleos temáticos. 2, você vai ler os textos motivadores, que basicamente é você compreender o que o texto quer de ti. 3, você vai classificar em um eixo temático. Eixo temático esse que vai servir para que eu sempre tenha repertório sociocultural, independente do tema que me venha a ser apresentado. Bom, esse é o primeiro momento, o primeiro passo. Segundo passo, você vai fazer o quê? Você vai trazer uma linha de tese. O que é a tese? É o seu posicionamento diante do tema. E aí vale muito lembrar que se eu tenho um posicionamento diante do tema, lembrando, meu tema vai ser necessariamente um problema social, meu tema. Então eu não tenho muita opção de classificar-me diante dele. Eu não posso ser contra alguma coisa ou ser a favor de alguma coisa. Não vai ter um lado ou outro lado que eu precise apresentar. O que eu preciso apresentar aqui nesse momento é um posicionamento muito claro de dizer que o problema existe e deve ser combatido. Por esse motivo, eu vou chamar de tese o momento em que você problematiza o tema, em que você apresenta o tema deixando claro: ei, corretor, esse tema aqui é um problema social que merece intervenção, certo? Esse é um ponto. Partindo ainda um pouquinho mais para frente, você vai ter aqui a linha argumentativa. A linha argumentativa, ela vai ser baseada no princípio de progressão textual. Progressão essa, o que é essa progressão, professor? É trazer informações novas em cada parágrafo. Para isso, qual é a sugestão? Se eu preciso provar que um problema existe, eu trago 2 causas. A causa 1, que envolve, por exemplo, sociedade. Lembrando, a progressão é você trazer ideias novas em cada parágrafo. Portanto, eu preciso pensar em ideias diferentes, certo? Como eu preciso pensar em causas, eu vou pensar em 2. Uma que mostre uma causa que envolve a sociedade e uma outra que envolve uma causa que mostre o Estado, a participação do poder público dentro da construção desse problema. Agora sim, eu tenho 2 causas. Lembre-se que hoje nós estamos falando de proposta de intervenção. Se eu apresento 2 causas do problema, eu preciso apresentar uma proposta de intervenção para cada uma delas. É a partir dessa lógica que você vai montar a sua estratégia de reconhecimento, de análise, de montagem do texto. Tudo bem? Pois bem, seguindo então a nossa lógica, vamos ver um exemplo para que você visualize toda essa questão. Eu trouxe aqui um exemplo desse tema, ó.
Esse momento aqui agora, que aparece para vocês, é um momento de planejamento, de pré-escrita. Eu vou ainda fazer um momento de pré-escrita para que eu entenda essa lógica. Então, eu vou, basicamente, trazer um planejamento textual para que eu monte um texto. Como é que eu faço isso, professor? Agora vamos colocar em prática, tá? Esse planejamento aí. Fiz esse planejamento, agora nós vamos colocar em prática essa linha de análise textual. Olha só. Primeiramente, eu trouxe aqui para vocês a introdução. Você tem aqui uma introdução muito clara para apresentar esse direcionamento. Primeira coisa que você vai colocar, vamos separar por partes cada uma dos nossos textos. Ó. A introdução ela é separada por 3 partes. Primeira parte, em que eu apresento essa contextualização. Então, a primeira parte ela vai até aqui. Ó. Até aqui eu estou apresentando a minha contextualização. É como se eu estivesse situando o meu tema dentro de um contexto, nesse caso, literário. Depois eu apresento o problema. O problema é apresentado até aqui. Esse momento, iniciado com a palavra chancelado, vai ser o momento em que eu projeto o meu texto, em que eu apresento a minha linha argumentativa, tá? Que vai até aqui. E para fechar, eu tenho um desfecho em que eu reforço a minha ideia. Então, essas são as partes do meu texto. Agora vamos analisar cada um dos pontos, ó. Primeiramente, o que você vai ter aqui? A obra Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, como a gente já tinha visto logo anteriormente. Você vai lembrar que eu disse que essa obra Quarto de Despejo, ela pode ser ligada ao eixo sociedade, tá? Então, a primeira coisa que você vai entender é que ela é ligada ao eixo temático, sociedade. Por quê, professor? Porque ela apresenta uma situação de marginalização social. Então, você tem aqui o eixo sociedade sendo apresentado, ok? Na obra Quarto de Despejo, Carolina Maria de Jesus expõe de forma autobiográfica, olha um detalhezinho interessante. Aqui nesse momento eu estou mostrando que eu conheço a obra, tá? Então, é como se eu estivesse dando uma especificação. Para que o corretor entenda que eu não estou citando algo que eu apenas decorei. Estou citando algo que eu conheço. Estou apresentando uma informação interessante. É uma obra autobiográfica. Professor, por que eu afirmar que é uma obra autobiográfica é importante? Porque aí você mostra para o corretor que você tem propriedade no que está falando, que você domina esse conteúdo e por isso está utilizando aqui dentro da nossa questão. A dura realidade, ó, na obra Quarto de Despejo, Carolina Maria de Jesus expõe de forma autobiográfica a dura realidade de invisibilidade enfrentada pela parcela mais carente da sociedade. Primeiramente, olha um detalhezinho aqui. Dentro da construção você tem 3 pontos. Quando eu trabalho aqui com o eixo sociedade, eu vou ter o que eu vou chamar de referência, tá? O que é referência? Referência é o repertório que eu escolhi. Referência é o repertório que eu escolhi. Bom, aí eu tenho a especificação, que é o momento em que eu mostro para o corretor que eu possuo conhecimento sobre a obra. Então eu tenho aqui referência e contextualização. Aliás, especificação. Mas eu preciso ter outra coisa também. Eu preciso trazer a informação que ligue o repertório ao meu tema. Aqui está essa informação. Então, isso daqui vai ser a informação que liga o repertório ao tema. E essa ligação, ela se dá principalmente pelo quê, professor? Ela vai se dar, pessoal, principalmente por essa palavrinha que está aparecendo agora. Ó. Invisibilidade. Porque o livro apresenta invisibilidade. Professor, ele vai mostrar todos da sociedade? Vai. Porque todo mundo, pessoal, que sofre com isso,
é uma pessoa que sofre com a marginalização, tá? Então você tem aí a palavrinha invisibilidade, que é um dos núcleos temáticos. Você vai lembrar que os nossos núcleos temáticos são invisibilidade, registro civil e cidadania. Então, esse aqui é um dos núcleos temáticos. Sendo um dos núcleos temáticos, ela já vai facilitar a nossa vida na hora de abordar de forma completa o tema, tá? Bom, invisibilidade é um núcleo temático. A gente continua. Além da literatura, na contemporaneidade, olha que expressãozinha bacana. Quando eu coloco, pessoal, além da literatura, eu estou fazendo uma relação de coesão, tá? Além da literatura, porque eu não vou falar apenas da literatura dela. Outro detalhe, eu utilizei a expressão na contemporaneidade. Por quê? Porque, apesar de ser um livro autobiográfico, isso é um livro mais antigo. Então, assim, além da literatura dela, isso acontece parecido aqui. Como é que eu vou apresentar esse ponto? No momento em que eu vou apresentar a minha tese. No momento em que eu vou apresentar a minha tese. Como é que eu monto? Nota-se um panorama semelhante. Panorama semelhante de invisibilidade, de desconstrução. Ao analisar, aqui eu tenho a minha tese. O cenário desafiador de garantir a universalização do registro civil, ou do acesso ao registro civil. Vamos lembrar que universalização é acesso de todos, tá? Pronto. Trouxe aqui o outro núcleo temático que estava precisando, que é a ideia do registro civil. Isso daqui é importante porque, no momento em que eu faço isso, eu já abordei de forma completa o tema. Então já fica mais fácil para que eu monte a minha construção textual. Note bem, eu já tenho duas partes. Eu já tenho a minha contextualização, eu já tenho a minha tese. Agora eu preciso apresentar a linha temática. E aí como é que eu vou montar? Apresentando as causas. Esse cenário ele é chancelado pela desigualdade social. Vamos lembrar o que é a desigualdade social? Desigualdade social vai ser apresentado como minha causa 1. Muito importante você lembrar que eu preciso determinar bem quais são as causas, porque serão elas que vão determinar a minha linha de proposta de intervenção. Tanto a desigualdade social quanto a ineficácia de políticas públicas. Causa 2. Bom, tenho duas causas já muito bem apresentadas. O que eu preciso agora? Vamos lá. Logo pontua-se a necessidade de superar essa chaga social brasileira. Quando eu coloco a necessidade de superar, eu estou colocando basicamente, pessoal, afirmando que eu preciso de uma proposta de intervenção. Então, essa expressãozinha, necessário superar, ela está indicando a necessidade de proposta, que é o que eu vou fazer lá na minha conclusão. Necessidade de intervenção. Que é o que nós vamos construir já já. Certo? Então, veja bem, a minha introdução, ela meio que encaminha todo o meu texto. Ela meio que vai direcionando todo o meu texto para que eu consiga apresentar para o corretor que eu tenho um plano. Vale lembrar, pessoal, que quando eu afirmo chaga social, eu estou afirmando claramente que eu tenho um problema. Por isso eu preciso superar. Se eu preciso superar um problema, eu preciso de uma intervenção. Se eu preciso de uma intervenção, eu encaminho a minha lógica temática, tá? Então vamos lá, rapidinho, para a gente visualizar como um todo. Na obra Quarto de Despejo, Carolina Maria de Jesus expõe de forma autobiográfica a dura realidade de invisibilidade enfrentada pela parcela mais carente da sociedade. Além da literatura, na contemporaneidade, nota-se um panorama semelhante ao analisar o cenário desafiador de garantir a universalização do registro civil, chancelado tanto pela desigualdade social quanto pela ineficácia de políticas públicas. Logo, pontua-se a necessidade de superar essa chaga social brasileira. Ponto. É como se eu encaminhasse o texto. Ó. Um detalhe, como é que eu vou acabar meu texto?
Eu já estou antecipando a proposta de conclusão. Eu vou acabar citando quarto de despejo. Mas antes de acabar, eu preciso propor uma intervenção. Intervenção para quê? Para a causa 1 e para a causa 2, que já foram apresentadas, certo? Então, isso daí é a lógica temática que eu vou fazer. Tudo isso para provar que eu tenho dificuldades para garantir essa universalização e que isso é um problema social. Beleza? Bom, vamos ver lá. Agora nós vamos para um segundo parágrafo. Esse segundo parágrafo ele vai tratar necessariamente da causa 1, certo? Desigualdade social. Como é que é as partes, professor? Veja bem. Primeiramente, vai ser de certo aqui. O de certo, pessoal, ele significa certamente, então eu estou afirmando, ele vai indicar uma afirmação. Estou afirmando, isso é marca de argumentação, tá? De certo, é lícito destacar inicialmente que a marginalização social, a marginalização ela vai funcionar como o meu direcionamento do argumento de número 1. Inicialmente que a marginalização do acesso ao registro civil corrobora a preocupação em torno da efetivação da cidadania. Opa, então o que eu tenho aqui, ó? Vejo que essa dificuldade é para eu garantir a cidadania. Quando eu trato de cidadania, aí vale muito a pena colocar, ó, que eu tenho aqui o núcleo temático que faltava. Isso vai me dar o quê? A tranquilidade de ter abordado o tema de forma completa, certo? Vale lembrar também que eu acabei de citar logo acima a questão do registro civil. Então, é como se eu especificasse o tema o tempo todo. Essa especificação é importante para que eu apresente para o meu corretor uma linha, tá? Uma linha de direcionamento que vai me permitir uma análise mesmo, vai me permitir mesmo um direcionamento que me oriente sobre essa questão da linha temática, certo? Então, os dois são núcleos temáticos. Bom, isso só vai ser válido, veja que eu afirmei, que é a minha opinião. Ó, é lícito destacar inicialmente que a marginalização do acesso ao registro civil corrobora a preocupação em torno da cidadania. Fechar a primeira parte, que é o momento em que eu apresento a minha ideia, a minha opinião essa, tá? A marginalização corrobora, confirma a preocupação que se tem com a efetivação da cidadania. Agora, o que eu vou fazer? Vou trazer um repertório sociocultural. Esse repertório sociocultural, pessoal, é para provar que existe desigualdade. Alguém concorda comigo? Eu trouxe aqui a fala de alguém para concordar comigo, para que a gente consiga provar que a desigualdade realmente é um grave problema social. Para isso, eu vou aludir à fala do filósofo São Tomás de Aquino. O que ele disse, professor? Nesse viés, para o filósofo eclesiástico São Tomás de Aquino, em uma democracia, todos os indivíduos devem possuir importância, direitos e deveres isonômicos. Opa, direcionei aqui. Vamos lembrar, galera, que o que eu quero provar agora é o argumento 1. Então, eu quero provar a marginalização. Então, quando eu tenho um filósofo, no caso aqui, que diz que democracia só é democracia quando as pessoas são iguais, cadê ele dizendo que são iguais, professor? Aqui, ó. Devem ter importância, direitos e deveres isonômicos. Eu estou basicamente dizendo que eu não posso ter marginalização, certo? Então, esse é um ponto importante porque eu estou ratificando a minha ideia. O que eu preciso agora? Preciso trazer para o meu tema, porque ele está falando de igualdade no geral. Bom, e no meu tema, isso acontece? Não. Daí eu utilizar a questão todavia, tá? Todavia é uma marca de oposição. Ele diz que devemos ter igualdade. Mas nós temos igualdade? Não, nós não temos igualdade no Brasil. Por que nós não temos igualdade no Brasil, professor? Porque eu tenho a invisibilidade, vendo de novo para o tema, ó. Eu não tenho igualdade porque existe a invisibilidade provocada pela falta de certidão de nascimento. Eu queria explicar para vocês que certidão de nascimento nada mais é do que o registro civil. Então, eu não tenho igualdade porque tem muita gente que não possui certidão de nascimento. E quando não tem certidão de nascimento, você não tem igualdade porque você não tem acesso a direitos, ok? Bom, afasta o Brasil de um ideal filosófico, o que por conta do precário acesso a cartórios, duas causas, ó, causa 1,
precário acesso ao cartórios e da desinformação. Por que as pessoas não têm acesso a cartório? É porque não podem pagar? Não, é de graça o registro civil. O que não pode é que elas não têm acesso aos cartórios. Os cartórios não são próximos. E o outro ponto é a questão da desinformação. As pessoas não entendem a importância que é ter esses documentos de parte da população mais carente, tá? A desinformação e o acesso a cartórios se refere à parte mais carente da população. Isso tudo acaba por acarretar a falta de registro civil e a exclusão de direitos essenciais. Quais são os direitos que são negados? Exemplos: a educação e a assistência social. Vale destacar que esse como aqui, ele cita exemplos, tá? Então é bem marcante para que você consiga perceber uma exemplificação. Ok? E para fechar o meu parágrafo, eu reafirmo que eu tenho uma ideia de problema, obstacularizando assim a cidadania. E aí é claro que eu trago a palavra cidadania como uma forma de direcionar o meu texto para o tema como um todo, certo? Bom, é assim que você tem a análise do problema 1, tá? Já tem um problema 1 que é desigualdade social. Agora eu vou pensar no problema 2, para aí sim a gente ir para a proposta de intervenção. Problema 2, ademais. O ademais dá uma relação de adição. Isso é porque eu já apresentei uma causa, agora eu vou apresentar uma outra causa. Adição. Ademais, vale ressaltar também a insuficiência de ações governamentais. Fechei o meu tópico frasal, tá? Fechei o meu tópico frasal por quê? Porque aí é a minha opinião. Outra causa do problema é a falha do Estado, é a falha das ações governamentais. Bom, o que eu preciso agora? Eu preciso trazer a ideia de repertório. Quem é que vai confirmar essa minha fala? Quem é que diz que eu estou certo? Imerso nessa conjuntura, percebe-se o rompimento do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Olha só que barato, galera. Eu trouxe aqui a Constituição, mas eu trouxe a Constituição de uma maneira toda especial. O princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Bom, isso é um repertório, apesar de não citar de maneira muito evidente a Constituição, ou de uma maneira decorada, eu fiz uma paráfrasezinha aqui dela para afirmar que a Constituição Federal é desrespeitada nesse caso. E aí eu trouxe um princípio dela. Qual é o princípio da Constituição trabalhado aqui? O princípio da Constituição nada mais é do que a dignidade da pessoa humana, tá? Então eu consigo trazer para cá essa linha de pensamento dentro dessa lógica, tá? Bom, trabalhar aqui esse princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, eu tenho um repertório sociocultural para provar que o Estado tem uma obrigação. Qual é a obrigação dele? A obrigação do Estado nada mais é do que apresentar, do que garantir essa dignidade. E isso é respeitado? Não. Por que não é respeitado? Vale muito a pena, pessoal, a gente pensar no seguinte. Eu estou pensando aqui em dois casos bem interessantes. Ficou meio escuro isso daqui, né? Deixa eu colocar outra cor. Pessoal, eu preciso pensar nisso porque eu preciso necessariamente, só marcar isso daqui logo, porque eu preciso pensar em como é que eu vou provar e o que eu vou propor como intervenção. Então, eu preciso ter uma ideia muito clara do que são as causas e consequências que eu coloquei lá, desinformação e falta de acesso a cartórios, que está no segundo parágrafo. E nesse terceiro parágrafo eu preciso pensar no seguinte: se eu preciso propor uma intervenção, eu preciso determinar em que é que eu vou intervir. Então eu tenho que intervir aqui, no caso, nas falhas estatais. Cadê essas falhas? Já que a precarização de políticas de ampliação do número de cartórios, primeiramente eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho que aumentar o número de cartórios, porque eu estou falando que é uma falha do governo. Se a falha dele é essa, é justamente onde eu vou atuar para melhorar. E qual é a outra falha? Carência de programas eficazes de democratização do acesso ao registro civil. Então eu tenho aqui dois problemas que eu preciso resolver: a falta de políticas de cartórios
Vou colocar aqui como problema 1. E a questão da carência de programas, problema 2, tá? Isso aqui precisa aparecer lá na minha conclusão. Tudo isso dificulta a efetivação plena da cidadania no Brasil. Dessa forma, olha só como é que eu acabei esse parágrafo, meio que eu adianto a minha proposta de intervenção. Dessa forma, evidencia-se a importância de ações para reverter esse quadro de invisibilidade, que é o que a gente está fazendo aqui, o nosso tema, de invisibilidade de parte dos brasileiros. O que eu preciso? A importância de ações para reverter esse quadro. Então eu estou afirmando que eu preciso de uma proposta de intervenção. Proposta de intervenção essa que vai ser pautada justamente na minha lógica temática de conclusão, tá? Sabendo disso, o que nós vamos fazer? Vamos pensar, vamos analisar isso daí, vamos visualizar como é que eu faço essa proposta de intervenção, tá? Vamos lá. Aqui está a nossa conclusão. Nós vamos separá-las por alguns passos. Ó. Como eu já fiz, é um detalhe importante. Como eu terminei o meu texto, o meu terceiro parágrafo, já afirmando a necessidade, eu posso começar minha conclusão diretamente com a proposta de intervenção. Porque aqui nesse finalzinho, aqui nesse desfecho, foi o que eu fiz, ó. Eu fiz um desfecho, antecipando a necessidade de intervenção. Bom, então é como se eu acabasse o terceiro parágrafo já abrindo brechas para o quarto, que é esse nosso aqui. Então eu já vou começar direto na proposta de intervenção. Vale lembrar, pessoal, que a proposta de intervenção ela precisa ser detalhada. O que é ser detalhada? Ser detalhada é ela possuir agente, ação, modo, efeito e detalhamento. O que é o efeito e o detalhamento? Efeito é finalidade, detalhamento é quando você fala algo a mais de um dos elementos. Vamos analisar ponto a ponto aqui. Como é que eu tenho? Primeiramente, quando você coloca assim, o portanto, é sinal de conclusão, tá? É um elemento que indica a conclusão. O que é importante porque nós estamos começando justamente o parágrafo de conclusão, certo? Bom, eu começo direto com um a fim de. Quando eu começo com um a fim de, eu estou indicando finalidade. Se eu estou indicando finalidade, é claro que eu tenho aqui já o primeiro elemento do meu texto, que é o efeito. A fim de superar a exclusão oriunda da falta de registro civil, já tenho aqui o direcionamento, só para indicar. Eu tenho proposta 1, o que eu preciso fazer no meu direcionamento? Proposta 1, proposta 2 e o desfecho com a retomada da contextualização. Lembre-se, você tem essa expectativa. Eu comecei já com a proposta 1 aqui, ó, já com a finalidade. Mas veja bem, o que eu preciso? Proposta 1. Essa proposta 1 ela vai retomar o quê? O desenvolvimento 1. Os problemas que você apresentou no desenvolvimento 1 devem ser trabalhados aqui. A proposta 2, o que eu tenho? O desenvolvimento 2. Eu preciso propor uma intervenção para o desenvolvimento 2. E eu tenho um desfecho. Esse desfecho retoma o quê? Retoma o início da minha redação. O início da minha redação é a contextualização, o livro de Carolina Maria de Jesus. Bora ver lá como é que aparece. Ó. A fim de superar a exclusão oriunda da falta de registro civil. Como eu falei para vocês, na ideia de finalidade. E se eu tenho finalidade, necessariamente eu já sei que eu vou apresentar um efeito. Já começa o primeiro efeito, que é para superar essa exclusão, esse problema, tá? Então eu já tenho um elemento, eu preciso de 5. Segundo elemento, as prefeituras municipais. O que é a prefeitura municipal? Como é que ela aparece? Ela aparece como um agente.
é quem vai fazer, certo? É como se ela respondesse quem faz. Então, quem é que vai fazer? As prefeituras. As prefeituras vão fazer essa ação. Já tem dois elementos, a fim de superar os problemas oriundos, as prefeituras municipais. Aí aparece aqui, ó, devem promover. Quando eu afirmo devem promover, galera, eu estou fazendo uma relação no imperativo, como se eu estivesse propondo algo. Isso aqui indica o que para mim? A minha ação. Isso indica a minha ação, tá? Devem promover a busca ativa por pessoas sem documentos. Agora, é claro, eu tenho que dizer como isso vai ser feito. Isso aqui é o que vai ser feito, né? Será o que será feito. Agora, como isso será feito? Como? Já tem 3 elementos. A fim de, que vai indicar a efeito, prefeituras que vão indicar o agente, devem promover a busca ativa por pessoas sem documentos, a minha ação. Agora eu preciso indicar o modo como isso vai acontecer. Daí eu pego uma expressãozinha que vai indicar esse ponto. Modo. E o modo, pessoal, vai ser como eu vou utilizar, como eu vou realizar isso. Por meio de ações sociais. Bom, mas se eu falar ações sociais, fica muito vago. Que ações são essas? Aí eu já vou explicar que ações são essas. Utilizando-me dessa expressãozinha aqui, ó, a exemplo. Aí quando eu dou o exemplo, eu estou explicando quais são essas ações. Então eu estou explicando o modo. Se eu explico o modo, eu tenho um detalhamento. Eu tenho um detalhamento. Bem direcionados para vocês. A exemplo de visitas a domicílios e feiras públicas, as quais ofertassem a possibilidade de registro e informação. Olha só, o que elas vão ofertar? A possibilidade de registro, porque seria próximo de cartórios. Lembra que não tinha a questão do cartório? Então aqui eu ofereço uma facilitação da questão do cartório. E informações sobre direito civil. Eu tinha, pessoal, a questão da desinformação como algo problemático. Então eu trago aqui a informação como uma proposta, tá? Então esses elementos aqui, eles se ligam lá às causas que eu citei, causas do desenvolvimento 1. É algo importante, uma vez que eu estou propondo uma intervenção justamente para os problemas que eu apresentei, certo? Agora veja bem, você apresentou 2 problemas, você não apresentou um problema só. Então, apesar desse primeiro já estar completo, ó, finalidade, agente, ação, modo, detalhamento. Mas já tem uns 5 elementos aí, já tem uma proposta completa. Mas eu apresentei um outro problema, que foi as falhas estatais. Se eu apresento um outro problema, eu preciso necessariamente apresentar uma outra proposta, tá? Então, além disso, vou te apresentar outra proposta. O governo federal vai agir como quem? Como meu agente, que é o quem vai fazer alguma coisa. O que ele vai fazer? Investir. Olha só, ele vai investir. Se ele vai investir, isso aqui é uma ação. É o que ele vai fazer? Ele vai investir em um projeto nacional de acesso a documentos, certo? Vai investir no projeto nacional de acesso a documentos. Já tem 2 elementos. Quem vai fazer, o que vai ser feito. Agora, como isso vai ser feito? Como é que ele vai investir? Se ele vai investir, eu preciso dizer de onde é que vem o dinheiro. Então, eu vou colocar aqui, ó, o modo, que é o como isso será feito. Como é que ele vai investir? Ele vai investir mediante a reorganização orçamentária, tá? Bom, já tem um como. O que eu preciso agora? Eu preciso agora de um detalhamento. Eu vou explicar o que vai ter nesse projeto. Então, se eu preciso explicar o que tem no projeto, eu estou detalhando. E olha aqui o barato desse detalhamento. Eu vou detalhar ligando lá as falhas que eu apresentei no desenvolvimento 2, ó. Ampliando o número de cartórios, porque eu disse que havia uma precarização de políticas de ampliação dos cartórios, e criando centros móveis de registro civil, capazes de alcançar a população mais carente. Quando eu coloco aqui centros móveis, é para justamente pegar aqueles programas de ligação, de acesso ao registro civil. Então, isso aqui é ligado
a falha 1 que eu apresentei no desenvolvimento 2, e aqui é ligado à falha 2 que eu apresentei lá no meu desenvolvimento. Então, meu texto ele fica todo encaixado, tá? E aí eu preciso terminar o texto, porque esse aqui é um detalhamento, né? Preciso terminar o texto com um intuito. Se é com um intuito, eu tenho um efeito, que é a finalidade. Como intuito, é como se você respondesse o para quê. Para que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso para promover a cidadania. E aí vale o destaque. Eu preciso terminar o meu texto retomando lá o início dele, porque isso dá um movimento cíclico e apresenta para o corretor a ideia de que eu fui organizado. Como é que eu fiz isso? Desse modo, cenários de invisibilidade se restringiriam-se cada vez mais à literatura. Professor, você retomou de uma maneira tão vaga? Porque vale lembrar que essa literatura aqui que eu estou falando é aquela obrazinha que a gente citou lá em cima. Quarto de despejo. Aqui é uma questão de espaço mesmo, tá? A pessoa teve um problema com espaço e aí colocou apenas literatura. Mas, de qualquer forma, houve uma retomada. Isso significa que não houve o abandono daquela parte, certo? Ponto importante para a gente. Bom, é isso que deve ter na sua conclusão, tá? E aí, galera, agora eu vou lançar um desafio para você, certo? É bom que você faça o seguinte, veja bem, olha só o nosso tema de hoje. Os desafios para a preservação ambiental no Brasil. Analise o problema que envolve o tema, tá? Analise esse problema. Veja, lembre que a gente faz aqui a análise da frase temática, certo? Possíveis causas dessa situação. Analise essas possíveis causas e logo depois propõe uma intervenção para o problema apresentado. Se você seguir o roteirozinho que a gente acabou de apresentar, você não terá dificuldades para fazer isso. Primeiramente, o planejamento textual, em que você pega a frase tema, os núcleos temáticos, o eixo temático. Depois apresente ali uma introdução que apresente um projeto de texto. Logo depois, segundo parágrafo, você vai apresentar a causa 1 do problema, certo? Causa 1 do problema. Terceiro parágrafo, causa 2 do problema. Apresentei duas causas. Quando eu apresento duas causas, eu preciso apresentar agora uma intervenção para cada uma delas. É isso que eu quero de você, que você pense todo o processo, esse roteiro que a gente acabou de planejar aqui, e para que você consiga atingir esse resultado, esse direcionamento que a gente acabou de fazer, certo? Utilize esse materialzinho como base para que você proponha agora, só que dessa vez sobre o tema: os desafios para a preservação ambiental no Brasil, ok? Conto com a sua participação. Na próxima aula eu vou cobrar de ti esse textozinho, ou pelo menos esse planejamento, para que a gente ponha em prática tudo que a gente vê aqui, certo? Aguardo você na próxima aula com isso aqui pronto, para a gente bater um papo sobre essa produção textual. Deixo aqui o meu grande abraço, me despeço agora de vocês e até a próxima.